Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 12 de março de 2022. Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, ela tinha sido ferida de morte, mas está de volta. Estou falando da ex-União Soviética. Ela voltou, já não é ex. Claro, não há uma declaração para certificar-nos de que ela voltou, mas está em operação. E isso significa que sua ferida de morte foi curada. Eu já falo sobre isso. Antes quero lembrar aos amigos que amanhã, domingo, tem outro vídeo, colocarei no ar outro vídeo sobre estudos proféticos, ainda sobre os profetas do bosque, ou Los Profetas del Bosque. Coincidentemente, ou não, falarei exatamente disso, da volta da União Soviética, porque eu encontrei nos Profetas do Bosque a profecia de uma freira que morreu em 1971, uma freira alemã, que falava exatamente disso, da volta da antiga União Soviética e de uma guerra mundial. Coincidência? Não? Bem, claro, a profecia é bastante polêmica e no vídeo de amanhã eu explico tudo. Quero também, falando em estudos proféticos, mandar um grande abraço ao querido Padre Dornelles, da comunidade Kyria. Ele tem acompanhado os estudos proféticos, o que é uma honra para este canal. Daí porque mando um grande abraço ao Padre Dornelles e aconselho aos amigos que querem boas informações e um bom encaminhamento espiritual que acompanhem o canal do Padre Dornelles, Comunidade Kyria. Ele fala também sobre profecias, sobre refúgio, mas tem também uma série de vídeos espirituais, como, por exemplo, missas em latim e também as orações do breviário. Vale a pena conferir. Canal Comunidade Kyria, Kyria com K e Y, Kyria. Muito bem, recado dado. Vamos falar da volta da antiga União Soviética, que tem tomado sopa pela beirada até chegar ao centro do prato. Não chegou ainda, mas parece tudo se encaminha para isso. Antes, contudo, uma grande polêmica, reacendida ontem pela Organização Mundial de Saúde. A Rússia tem acusado formalmente na ONU o Ocidente de estar envolvido em laboratórios biológicos e químicos na Ucrânia. A maioria sabe disso, dessa história. A Rússia acusa os Estados Unidos diretamente de financiarem, produzirem laboratórios clandestinos, por assim dizer, em toda a Ucrânia. Bem, esta acusação que os Estados Unidos tentou jogá-la na vala das fake news não está totalmente sepultada. Pelo contrário, a Organização Mundial de Saúde aconselhou a Ucrânia a destruir patógenos de alta ameaça alojados nos laboratórios de saúde pública do país para evitar qualquer possível derramamento de patógenos que espalharia doenças entre a população. Isso foi a própria Organização Mundial de Saúde quem disse à agência Reuters de notícia. Vejam o que diz a Reuters. Como muitos outros países, a Ucrânia tem laboratórios de saúde pública pesquisando como mitigar as ameaças de doenças perigosas que afetam animais e humanos, incluindo mais recentemente o Covid-19. Seus laboratórios receberam apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde. Especialistas em biossegurança dizem que o movimento de tropas da Rússia para a Ucrânia e o bombardeio de suas cidades aumentaram o risco de fuga de patógenos causadores de doenças, caso alguma dessas instalações seja danificada. Em resposta a perguntas da Reuters sobre o seu trabalho na Ucrânia antes e durante a invasão da Rússia,
a Organização Mundial de Saúde disse em um e-mail na quinta-feira que colabora com os laboratórios de saúde pública ucranianos há vários anos para promover práticas de segurança que ajudam a evitar a liberação acidental ou deliberada de patógenos. Abre aspas. Como parte desse trabalho, a Organização Mundial de Saúde recomendou fortemente ao Ministério da Saúde da Ucrânia e outros órgãos responsáveis que destruam patógenos de alta ameaça para evitar possíveis derramamentos. Fecha aspas. Palavras da própria Organização Mundial de Saúde. Segundo a Reuters, a OMS não disse quando fez a recomendação, nem forneceu detalhes sobre os tipos de patógenos ou toxinas alojadas em laboratórios da Ucrânia. A agência também não respondeu a perguntas sobre se suas recomendações foram seguidas. Já autoridades ucranianas em Kiev e sua embaixada em Washington não responderam aos pedidos da Reuters de comentarem o assunto. A Reuters segue dizendo que as capacidades laboratoriais da Ucrânia estão no centro de uma crescente guerra de informações desde que a Rússia começou a mover tropas para a Ucrânia já há 16 dias. Na sexta-feira, ontem, a Rússia convocou uma reunião de 15 membros do Conselho de Segurança da ONU para reafirmar, sem fornecer evidências, uma antiga alegação de que a Ucrânia administrava laboratórios de armas biológicas com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A acusação foi repetidamente negada pela Ucrânia e pelos Estados Unidos, onde autoridades do governo alertam que a Rússia pode usá-la como pretexto para implantar suas próprias armas químicas ou biológicas. Aqui, então, já entramos, claro, na seara da guerra de informações. Mas, pelo menos um fato foi confirmado, ou comprovado, confirmado pela própria Organização Mundial da Saúde. Ela, sim, tinha contato com laboratórios da Ucrânia que desenvolviam patógenos. O que acontece? Bem, os patógenos são criados ou desenvolvidos em laboratório para posterior produção de vacinas. Portanto, se um patógeno que está sendo trabalhado em laboratório é derramado, como o termo usado pela OMS, antes das vacinas, é claro que eles produzirão um grande estrago em vidas humanas. Pelo menos é isso que diz a Reuters. Então, o primeiro ponto, laboratórios na Ucrânia, sim, existem e trabalhavam em contato com a Organização Mundial de Saúde. Bem, a preocupação, pelo menos em termos de discurso da Rússia, era de que os Estados Unidos, mais a Organização Mundial de Saúde, estavam desenvolvendo armas biológicas nos tais laboratórios. Justifica-se uma invasão da Ucrânia por conta disso? Bem, a invasão da Ucrânia não foi autorizada apenas por conta disso. Essas informações vieram aparecendo no decorrer do período. Mas, se de fato há uma relação entre Estados Unidos e Ucrânia, laboratórios e OMS, é claro que a preocupação é justificável. Porque lembremos um pouco da história do Covidão. Todo mundo diz, professor, ele nasceu na China. É verdade. Ou melhor, suspeita-se que sim, no laboratório de Wuhan. O problema é que o laboratório de Wuhan não era 100% chinês. Grande parte das pesquisas em patógenos daquele laboratório eram financiados pela Fundação Bill e Melinda Gates, sem falar na intercomunicação de dados do laboratório de Wuhan com vários laboratórios nos Estados Unidos, o que o torna, por assim dizer, uma espécie de laboratório global. Bem, outro detalhe que preocupa é que há uma grande suspeita em relação ao Covidão de que ele foi planejado
para criar um grande transtorno econômico no mundo todo, derrubar economias e dar controles absolutos para governadores, prefeitos, alguns primeiros ministros sobre suas próprias populações. Suspeitas. Vejam, por exemplo, o que comunicou o site centerforhealthsecurity.org no começo de outubro de 2019. Sempre o ano de 2019, perceberam? O comunicado foi feito através do site dizendo o seguinte: o evento 201 é um exercício ou uma mesa redonda para simular um evento pandêmico. A mesa redonda durará 3 horas e 50 minutos e simulará uma série de discussões dramáticas baseadas em cenários, confrontos, dilemas difíceis e reais associados à resposta a uma pandemia hipotética ou a uma hipotética pandemia, mas cientificamente plausível. No evento, nesta mesa redonda, estarão 15 líderes globais de negócios, governos e saúde pública. Eles participarão do exercício de simulação que destaca questões políticas e econômicas não resolvidas do mundo real, que podem ser resolvidas com vontade política suficiente, investimento financeiro e atenção, agora e para o futuro. O exercício consistirá em transmissões de notícias pré-gravadas, briefings ao vivo da equipe e discussões moderadas sobre tópicos específicos. Bem, quem comandará a simulação, o encontro, a mesa redonda, etc. e tal, ou melhor, quem comandará o exercício do evento 201? Tchananã, o John Hopkins Center for Health Security, o World Economic Forum e a Fundação Bill e Melinda Gates. Bem, lá pelas tantas diz o comunicado, nos últimos anos o mundo tem visto um número crescente de eventos pandêmicos, totalizando aproximadamente 200 eventos anuais. Esses eventos estão aumentando e são perturbadores para a saúde, para as economias e a sociedade em geral. O gerenciamento desses eventos já sobrecarrega a capacidade global, mesmo na ausência de uma ameaça de pandemia. Os especialistas, então, concordam que é apenas uma questão de tempo até que uma dessas pandemias se torne global. Uma pandemia com consequências potencialmente catastróficas, uma pandemia grave que se torna o evento 201, ou melhor, que faz com que o evento 201 tenha uma importância de exigir cooperação confiável entre vários setores, governos nacionais e instituições internacionais importantes. Isso quer dizer o seguinte: o evento 201 era uma preparação para que um conjunto enorme de nações trabalhasse em harmonia. Por exemplo, fecha aqui e o outro também fecha ali. Entenderam, né? Pica aqui, um outro conjunto de nações faria a mesma coisa, picaria ali, etc. e tal. Bem, uma ação coordenada, como bem sabemos que aconteceu. O interessante é que o evento contaria também com a presença de 150 convidados das mais diversas nações, pessoas proeminentes ligadas a organizações importantes e organizações governamentais. Quando e onde? O evento será na sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Irá das 8h45 às 12h30. Será feito no Pierre Hotel, em Nova York. Perdão, eu falei num público de 150 convidados, eram 130 convidados, diz o convite, agora trata-se de um convite. O público apenas para convidados de quase 130 pessoas
participará dos exercícios e uma transmissão ao vivo do evento estará disponível para todos. A cobertura em vídeo será disponível aqui no centerforhealthsecurity.org. Muito bem, eu fiz questão de trazer este comunicado porque até então ninguém ouvira falar de Covidão, Covid-19, etc. e tal. Isso foi o evento foi realizado, então, no dia 18 de outubro. E, coincidentemente, logo em seguida, apareceu o Covidão. E isso, claro, nos acende hoje o sinal de alerta de que certos eventos são combinados, não são por acaso, não são acidentais. Daí porque a preocupação externada pela Rússia na ONU nesta semana tem sim seus fundamentos. Para a Rússia, a Ucrânia estava trabalhando conjuntamente com os Estados Unidos em desenvolvimento de patógenos que poderiam ser espalhados aonde? Ali, do outro lado da fronteira, na Rússia. Bem, agora vamos falar um pouco da volta da União Soviética. A União Soviética, é claro, é uma das muitas formas de comunismo. Mas antes de ser um conjunto de nações comunistas, a União Soviética é mais um espírito contrário ao Ocidente, um espírito de negação a tudo que é ocidental. E esse espírito é que está voltando. Vejam, por exemplo, o que publicou Dmitry Popov na Moskovskis Komsomolets na semana passada. Ele escreveu um artigo intitulado A Desocidentalização da Rússia, uma guerra, o subtítulo é longo, uma guerra em nossa terra que não pode ser perdida, na qual acerta contas com oligarcas intelectuais russos pró-ocidentais. Um subproduto bem-vindo dos combates é que eles, os oligarcas, serão agora varridos e substituídos por uma nova elite formada nos campos de batalha da Ucrânia. O artigo é longo, mas a parte que nos interessa diz o seguinte: nossos corredores humanitários, ele está se referindo ironicamente a corredores russos através dos quais os oligarcas deixam a Rússia em direção ao Ocidente. Nossos corredores humanitários também começaram a dar lucro para a Rússia. Aqueles que passavam suas vidas no Ocidente, principalmente oligarcas, ou aqueles que agiam sem uma consciência de nação, que transformavam-se instantaneamente em coletivo de indivíduos envergonhados de serem russos, começaram a fugir em massa da Rússia. Os mais espertos entre eles, como Ksenia Sobchak, camuflaram sua partida como férias preventivamente programadas. Algumas pessoas estão sendo evacuadas por livre e espontânea vontade. Por exemplo, Marina Davidova, editora da revista Teatro. Ela foi apanhada à noite por um carro com placas diplomáticas lituanas. Estranho, não? Diz ele. Bem, nada estranho. Destruir um país minando discretamente sua cultura é também um elemento de guerra. Ou seja, a revista Teatro reproduz os valores ocidentais, ou reproduzia dentro da Rússia. E aqui o colunista saúda esta retirada da dona da revista Teatro da Rússia e para já não mais, digamos assim, contaminar os russos com a ideologia ocidental, que para ele seria um ganho. Tais pessoas acreditam que quanto mais desespero e outros lixos degenerados aparecem no palco midiático, melhor para eles. É lixo em relação a todos os comentários hoje negativos que se fazem em relação à Rússia, principalmente agora que algumas plataformas abriram ou liberaram o discurso de ódio à Rússia.
Quando foi que um famoso crítico de cinema que fugiu para o exterior elogiou um único filme onde os russos não foram exibidos como esterco, por assim dizer, é uma palavra branda? Nunca foi o caso. Segundo eles, um bom filme é aquele que mostra o horror do submundo russo, desesperança e sujeira e chumbo também. Tais filmes têm que ir imediatamente para o festival. Esses ganham a atenção da mídia. Tudo que deprecia a Rússia, segundo Dmitry Popov, é bem visto pelo Ocidente. Agora que todos esses agentes adormecidos, aqui é um termo bastante usado na Guerra Fria, por exemplo, agora que todos esses agentes adormecidos foram expostos, inclusive na mídia, um expurgo começou, felizmente, na Rússia. Um expurgo dos oligarcas. No entanto, há um aspecto importante a esse respeito. Descobriu-se que todos eles estavam sentados sobre dinheiro público, que, de uma forma ou de outra, interrompia os investimentos do governo para as classes menos abastadas. E isso, então, nós dizemos hoje, deve ser interrompido de uma vez por todas. Bem, isso já nos dá a medida do espírito soviético renascido nesses últimos dias. O Ocidente, através do seu mais infeliz representante, Joe Biden, jactou-se de perseguir oligarcas russos. Esses sim estão com a vida complicada. Só o que Biden fez nesse caso foi fortalecer o espírito da antiga União Soviética. Que se vão os oligarcas, que fique pelo menos o dinheiro que eles consumiam aqui para espalhar aqui mesmo a ideologia ocidental. Bem, os russos estão comemorando. O fato é que os oligarcas russos sempre foram mantidos à rédea curta por Vladimir Putin. Eles temiam e ainda temem Vladimir Putin. Sabem que estão lidando sempre com o, na mais branda das hipóteses, menino veneno. Menino veneno, o mundo é pequeno. Pois é. Só que agora os oligarcas russos também não têm a proteção do Ocidente que eles tanto defenderam na Rússia. Isso, no frigir dos ovos, só fortalece o espírito da velha União Soviética, que, repito, estava ferida de morte e agora volta com tudo. A Rússia está fazendo um expurgo de tudo que é ocidental no país. Claro, e o Ocidente continua perguntando, mas até quando será que eles vão suportar isso? Não entenderam que a velha União Soviética está de volta. E para quem viveu os tempos da velha União Soviética, sabe que ela sobrevive sem o Ocidente. Muitos dizem, sobrevivia porque antigamente existiam várias repúblicas a fortalecer a União Soviética. Quem fortalecia mesmo a União Soviética era o capitalismo dos oligarcas ocidentais de Wall Street. Hoje, talvez esses não façam nada pela nova União Soviética, mas a nova União Soviética pode contar sempre com a China, que é praticamente a madrasta do Ocidente. Que belo imbróglio. Não esqueça, amanhã, então, mais uma aula do estudo de profecias. Esse estudo é só para membros do canal, mas eu resolvi abri-los agora para falar dos profetas do bosque, que são profecias principalmente de alemães, prevendo uma invasão russa à Europa. Como o assunto é de extrema urgência e necessidade, eu resolvi abri-lo para os não membros. Mas o curso continua sendo só para membros. Depois que eu terminar algumas das profecias do bosque, o estudo volta a ser apenas para membros. Eu abri com autorização de mais de 80% dos próprios membros, que não se importam que pelo menos essa temática seja levada a todos. Então, não perca amanhã
A volta da União Soviética nas profecias do Bosque. Até lá. Espero vocês.